coisas. Ana Paula teve depressão? Teve depressão. Depois desses 4 meses ou dentro desses 4 meses tomando? Tudo junto. Tudo junto. Uhum. E você é casada, tem filhos? Tenho 2 filhos. Gente, pensa uma função dessa toda por causa de 10 quilos, né, Ana Paula? Que a gente pensa assim, não, é mais... Essa por quê? A gente já carrega isso, a mulher já tem... Eu gosto de falar isso porque é verdade mesmo. A mulher se preocupa, só que o que é mais fácil? É ocupada, trabalha, tem marido, tem filho, tem casa, tem tudo isso. O que é mais fácil emagrecer? É tomando alguma coisa, né, Ana Paula? Foi isso que você pensou. E aí a Ana Paula foi lá tomar o comprimido. Vai pelo mais fácil. Mais fácil, mais fácil. E ainda mais vai dar retorno. E quanto, esses 10 quilos durante os 4 meses, o primeiro mês, você tinha noção de quantos quilos você tinha perdido? 6 quilos. No primeiro mês? Uhum. Jesus, é muito, doutora Denise? É muito. Então, a Ana, nesse tempo que ela estava tomando, o marido dela confirma isso, que ela teve vários episódios de depressão e ataques histéricos, né? Certo? Uhum. A psicose veio associada, alucinações e tudo. Então ela chegou no pronto-socorro do hospital, né? Foi lá no Hospital Cataratas, chegou no pronto-socorro na emergência e me chamaram. Falaram, olha, ela está num surto histérico, digamos assim, né? Por quê? Porque ela não conhecia ninguém, estava agitada, não estava... ela estava acordada, mas ela estava confusa, totalmente confusa. Aí até o marido dela falou, não, ela é deprimida, ela é depressiva. Todo mundo, até o plantão, falou, não, é uma depressão, é sistema nervoso, ela está alucinando, né? Realmente ela estava alucinando, totalmente. Tá, mas além dessa alucinação, além desse quadro depressivo associado, desse quadro de confusão mental, vamos dizer assim, tá? Ela tinha um quadro que era uma paralisia na boca, bem sutil, tá? Uma dificuldade para falar e tinha uma leve diminuição de força nos braços e nas pernas do lado esquerdo. Tá? Que isso se acentuou no decorrer do tempo, a ponto de ficar paralisada completamente o lado esquerdo. Nossa, mãe. E aí a gente fez uma ressonância onde evidenciou vários infartos cerebrais. Eu até trouxe a ressonância ali. Trouxe? Ah, podia mostrar, dá pra ver? Dá pra mostrar? Dá. Fazer favor, Carlinhos ou a Luiz, pegar pra gente, que acabou esquecendo de trazer. Ou seja, então a Ana Paula teve... múltiplos infartos cerebrais. Em vários pontos da cabeça? Vários pontos da cabeça. Por causa dessa medicação. Você tinha noção que isso podia acontecer, Ana Paula? A gente nunca tem noção que vai acontecer com a gente, e sim com os outros. Mas agora, medicamentos para emagrecer... Nunca mais. Nunca mais. Você ainda ficou com algumas sequelas? Eu só tô com os tremores da mão. Só fica tremendo? Tremendo. Diminuição de força. Diminuição de força. E dói muito. Dói? Dói porque eu faço muita força, mas não é eu que faço a força. Né? Eu tô com dificuldade da perna esquerda para caminhar ainda, né? Eu tenho uma certa diminuição na força motora da perna. Ou seja, você tem que ficar mais para um lado, você não consegue... Ou seja, mudou a tua vida completamente. Mudou, Ana. Agora eu vivo em função da minha recuperação. Você está se cuidando, fazendo fisioterapia? Fisioterapia, acupuntura. Barbaridade. Ela tem melhorado. Ela estava... o doutor já tinha me adiantado que melhorou muito a partir do momento que você estava no hospital, não mexia nada. Não mexia nada, ela ficou até desesperada porque ela demorou alguns dias para voltar a si, né? Ficou desacordada alguns dias. Ficou desacordada, ficou confusa, né? E aí quando ela voltou a si, falou, nossa, caiu em depressão severa porque ela viu que uma moça jovem, toda paralisada do lado esquerdo, não conseguia falar, né? não conseguia comer direito. Você achava que nunca mais ia voltar? Graças a Deus conseguiu, né? Por ela ser jovem, doutora Aramis, ajuda isso na recuperação? Ajuda bastante. Ajuda, e ela também tem força de vontade, seguiu criteriosamente todo o tratamento. Né? Então, agora, antes ela não conseguia se locomover, e agora ela caminha normal, praticamente normal, digamos que 90%. Eu vi a Ana caminhando, não dá muita diferença. Não dá muita diferença. Se você for olhar com olhos leigos, você vai dizer, você não percebe que ela teve um derrame. Tá? Agora, percebe que ela estaria com frio demasiado, digamos, hoje, porque ela treme. Tá? Mas assim, eu como médico, eu sei que ela tem um déficit motor grande na perna e no braço, ela tem uma dificuldade de mobilizar o braço em toda a sua amplitude. Né? E ela tem um tremor que atrapalha ela pegar qualquer objeto. Né? Então, a parte funcional do lado esquerdo do corpo está bem afetada. E isso, além de que a gente vê, né, como treme bastante, a gente vê que a Ana fica segurando a mão, assim, né? Ela fica se ajeitando e tal. Ana, isso tudo pra você ali, claro, a gente não tá aqui nem para dizer para ela que ela fez certo, nem que ela fez errado, e nem ninguém que está em casa vai estar pensando nisso. Ou seja, é um exemplo que você está trazendo para a gente. A gente agradece por demais de você ter aceitado o convite, porque geralmente as pessoas não querem aparecer, né? Por ter tomado uma atitude que
tá causando, ou seja, hoje uma grande mudança na sua vida, né? Principalmente, tenho certeza, em casa com os filhos, né? A questão de você pegar filho, não sei que idade tem tuas crianças, né? Mas essa a função que a mulher tem, a mulher faz tanta coisa num dia, né? E que deve ter mudado muito. Mas a gente percebe no olhar dela que ela tem muita força de vontade, com certeza, daqui um dia a gente vai trazer ela de volta já com o problema resolvido. Deus vai abençoar bastante. Amém, com certeza. Aqui é como se chama esse... Ressonância. Ressonância. Essa é uma ressonância, uma incidência em flare, que a gente chama, uma incidência que pega o derrame nos primeiros momentos dele. Ou seja, então, doutora, só desculpa atrapalhar, ou seja, a Ana foi atendida em tempo, então. Foi imediato. Foi agida rápido, que se não tivesse sido, o problema poderia ter sido maior. Isso mesmo, tanto é que eu conversei com o marido dela, eu falei, olha, nós não vamos nem perder tempo, nós vamos já entrar com tratamento para derrame, para isquemia cerebral, porque eu tenho quase certeza... Ela não passou para nenhuma cirurgia? Não. Não, tudo medicamentos. Tratamento clínico. Tá? E o que dificultou? Foi, por exemplo, nessa ressonância que ela fez de urgência, ó, esses pontos brancos que tem aqui, vamos mostrar. Se consegue ver. Ó, então são pontos brancos, ó. Esses pontos brancos são áreas de infarto. Sim. É onde o cérebro dela sofreu. Então sofreu em vários lugares. Né? E essa parte pega, por exemplo, a parte motora dela. Por isso que ela sofreu. Cada partezinho comanda uma parte do corpo. Então, assim, isso é uma sequela neurológica. Isso não recupera. O que acontece? A parte vizinha que se torna, tenta funcionar de jeito que dê suporte para aquela que sofreu. Então, por isso é o que ela está fazendo. Ela está reabilitando para transformar aqueles neurônios vizinhos autossuficientes para gerar a demanda que ela precisa. Que joia. Olha, é bacana a gente ver um exemplo como esse hoje, porque eu já tomei também. Já tomei também? Já tomou? Tina também. É difícil hoje a mulher que já não tenha encarado, né, um produto. Ainda mais quando a amiga perdeu uns 4, 5 quilos, falando, nossa, como você fez. Ou dura aquela que mente, né? Fechou a boca e fala que tá tomando comprimido. Ou, né? Ou fala que tá tomando e mente que ainda fechou a boca, né? E Gra, por que eu escolhi ela? Por quê? Porque, veja bem, ela tem 29 anos, 30, digamos, fez, né? Então, assim, é uma paciente jovem, bonita, não é gorda, poderia ser submetida a qualquer tratamento de dieta e tal. Outra coisa, ela não tem nenhum antecedente, né, patológico. Ela não fuma, ela não bebe. Então, e é jovem. Então, ela mesma falou, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Verdade. Já vamos saber, nosso tempo está corrido, né? Dá para nós ficar o programa inteiro aqui. Jesus, deixa eu ver. Tá acabando. Quero agradecer, então. Essa aqui foi uma pergunta que mandaram? Contraindicações da fluoxetina no organismo. Não, a fluoxetina, ela também inibe o apetite, né? No oxígeno, mas ela age de forma diferente. Ela age aumentando a recaptação da serotonina, que por isso inibe. Os efeitos colaterais dela são bem menores daí. Mas geralmente tontura, tremores. Joia. A gente quer agradecer a Ana Paula, obrigada por você ter aceito e novamente o convite vir aqui com a gente, doutora Aramis. Obrigada, a ideia foi bem bacana, porque isso aqui é um assunto... A gente pode falar mais vezes, né? Eu acho que isso traz, pessoas devem ter mandado mais perguntas. Na semana que vem, dependendo como for, a gente pode continuar nosso bate-papo. Ana, eu desejo Deus abençoe muito você, sua família. E que você se recupere totalmente aí, tá bom? Obrigada. Um exemplo da Ana pra gente hoje, pra você que tá em casa tomando, joga o seu no lixo imediatamente, hein? Vai correr, né? Ou diminui o arroz, feijão, a batata, faz alguma coisa.